Fala pessoal, Lúcio Aleixo Filho do Estúdio 767, mais uma vez aqui fazendo mais um conteúdo super legal no Minas Summit, maior feira de inovação e tecnologia de Minas Gerais. Então, estou trazendo aqui vários conteúdos sobre pessoal, empresas, né, que criam, usam o digital aí para levar seu conhecimento, boas histórias legais através do podcast, transmissão ao vivo e tudo mais para outras pessoas, para o mundo inteiro. Então, quem não cria, galera, quem não cria morre. Então, se você gostar desse conteúdo aqui, você curta, compartilha, dê o like, manda para sua tia, para sua avó e todo mundo. E eu tenho um prazer muito grande aqui de estar entrevistando uma pessoa novamente, né, Bárbara? Que você já foi lá no nosso podcast, do podcast, seguiu a história da Bárbara, que eu vou apresentar ela aqui agora, a Bárbara Bottega. Vou colocar o link aqui debaixo do podcast que a gente fez com ela, do O Podcast. Segue lá a gente no Instagram, junto com meus amigos Antônio, Lucien. E a Bárbara Bottega, ela é secretária adjunta do Estado, não é isso? Da SECOM, não é isso? SECOM, comunicação, isso mesmo. Então passa pro pessoal lá, Bárbara, o que você faz no dia a dia lá no governo? Senhora, que pergunta difícil de eu responder. Ainda mais que o nosso vice-governador falou outro dia que eu era como se fosse um Marajá português, ao contrário. Que eu acabo acumulando uma série de cargos ali, mas o salário é um só, então é o contrário. O seu papel no Estado é o quê? Bem, no papel, obviamente, lá o que você secretária adjunta de comunicação do Estado. Então, obviamente, tudo que se passa, por exemplo, nas redes do governo do Estado de Minas Gerais, das secretarias, todas as campanhas publicitárias, todo o viés ideológico, digamos assim, que a gente precisa de passar nas nossas campanhas, todas as nossas entregas, todos os eventos que tem a participação do governador e do vice-governador, enfim, a imprensa, lidar com a imprensa, em suma, é essa a função principal da Secretaria de Comunicação. Para além disso, eu também faço aí algumas gestões mais específicas com projetos estratégicos de algumas secretarias, incluindo a parte de atração de eventos. Então, eu acabo dando um suporte em vários projetos estratégicos de várias outras secretarias. Turismo, cultura e turismo, desenvolvimento econômico, a própria Invest Minas. Então, eu acabo entrando em alguns projetos estratégicos delas também. Inclusive o Carnaval de Belo Horizonte, né, que tá bombando aí Brasil afora. Quem diria, né? 10 anos atrás, você saía no Carnaval aqui em BH, tudo vazio, e hoje esse sucesso todo que é. O Carnaval de Belo Horizonte, aí eu faço a coordenação dele, porque justamente é um tipo de evento que ele faz a interface com quase todas as secretarias do governo, eles têm algum tipo de atuação dentro do Carnaval. Então, para além de fazer as campanhas publicitárias de marketing para atração de turistas para o Carnaval de Belo Horizonte, não só de Belo Horizonte, mas do estado inteiro, eu faço aí a coordenação também do Carnaval, e muito porque eu cuido, a pedido do Matheus Simões, nosso vice-governador, da parte de atração de eventos para o estado de Minas Gerais. Então, faço análise das aderências à política pública dos patrocínios que não são demandados. Você tem alguns números para passar? A gente quer a pegada desse podcast aqui, a gente vai falar muito dos seus planos aí de trazer um produto para o mercado, de conhecimento para outros agentes públicos se desenvolverem seus eventos, essa captação de recursos que é necessária aí. Vários números que são de brilhar os olhinhos. Eu queria, antes da gente chegar lá, de você pegar essa experiência que hoje o que você já organizou ali de mais representativo é o Carnaval de Belo Horizonte, de maior, assim, que demanda aquele esforço maior, aquele desenvolvimento maior, aquele planejamento? O Carnaval, sem dúvida alguma, é dos maiores esforços que eu, pessoalmente, acabo por desempenhar. Mas tem tantos outros que a gente participa que as pessoas, às vezes, não têm nem noção. Então, por exemplo, a própria Stock Car, que está vindo aqui agora, então tem uma construção... Segundo ano, né? Segundo ano de Stock Car. Tem shows internacionais que a gente tem tentado trazer, que vai trazer. O Bruno Mars veio. Agora, não posso contar, mas já tem mais uma, duas
duas apresentações internacionais previstas para Belo Horizonte também. Enfim, são muitos os eventos. Para você ter uma ideia, também já falando de números, só de projetos e que passam por eventos ou não, mas assim, eu pessoalmente avaliei mais de 480 projetos só esse ano. Então a gente tem participação em mais de 480 projetos. Quando você fala avaliar, é o quê? É alguém que manda e você aprova? É porque tem uma demanda aí no mercado de avaliação de patrocínio, né? Então a gente tem as nossas estatais vinculadas e a gente faz a avaliação da aderência à política pública, que é um pouquinho por isso que a gente conversou um pouquinho antes aqui sobre o que eu entendo que a gente tem aí de recursos disponíveis no país e que poderiam ser melhor utilizados, inclusive como otimizadores de políticas públicas que os municípios podem desempenhar, que é uma coisa que o Estado de Minas Gerais tem feito hoje. A gente tem aí a obrigação de fazer mais com menos, uma diretriz do nosso governador Romeu Zema muito claro. Vivemos um Estado com contingenciamento financeiro importante, então a gente tem que ser criativo e a gente tem que entender o que é possível de fazer. E eu entendi que pode ser um grande aliado a questão da captação dos projetos incentivados, dos fundos que já existem, podem ser um grande aliado à política pública. Então eu faço justamente uma análise se pedidos de patrocínios que chegam para o Estado, eles são aderentes às políticas públicas. É o patrocínio para o Estado patrocinar algum evento, é isso? Exatamente, para o Estado ou para alguma das estatais. Alguma das estatais, e que são elas? FIENG, CODENGE? Copasa, CEMIG, CODENGE, GASMIG, MGS, BDMG, Invest Minas, MGI, Entendi. Prodenge. Então você pega um carnaval de BH, por exemplo, você tem alguns números que você pode me falar para o pessoal de casa ver a grandeza que é o tamanho do carnaval? Olha, o Carnaval de Minas Gerais esse ano teve uma movimentação, ele girou na economia 6 bilhões de reais. 6 bilhões, só de sábado até quarta. Exatamente, 6 bilhões de reais. E quando você fala o movimento de 6 bilhões, é um movimento a mais do que o normal. Exatamente. É grana, hein? É grana em 5 dias. Então faz muito sentido pra gente incentivar que o carnaval aconteça e que outras festas aconteçam também. Inclusive, a gente está trabalhando para o Réveillon, por exemplo, esse ano, o Réveillon da Liberdade. Que já tem crescido bastante, né? A gente começou com 30 mil pessoas na Praça da Liberdade no primeiro ano, que já foi um sucesso absoluto. Ano passado, mais de 100 mil pessoas na Praça da Liberdade. Com os drones, exatamente. E com o que a gente está prevendo para esse ano, meu amigo, aquela Praça da Liberdade vai ser pequena. Já estamos trabalhando de uma maneira muito interessante para a gente fazer um Réveillon histórico na Praça da Liberdade. É legal, porque eu moro ali do lado, eu moro ali no Lourdes, ali pertinho, e já é o 2º ano seguido que eu viro e falo, gente, eu não consigo me movimentar mais, que eu não consigo, ou eu saio bem antes de carro e tudo mais, ou eu já não saio, porque ele já tá tudo fechado. O Natal tá sendo assim, que tem, você vê o Natal da CEMIG, né, na Praça da Liberdade, que é debaixo das calçadas também. Exatamente. Legal, tem crescido demais, né? Você imagina, eu outro dia estava fazendo uma conta de como que, e às vezes a gente não tem noção da dimensão do que a gente faz, né? E é Sim. legal de ver. Mas meus filhos queriam ir na tal da carreta furacão que estava passando na época do Natal. Certo. E eu cheguei na Praça da Liberdade e tinham simplesmente 324 pessoas, senhas, na minha frente. Você fala aquele trenzinho da alegria. Aquele trenzinho da alegria. Aquele cara impressionante. Eu falei, eu não acredito nisso. Pois é. Então, na época de Natal, por exemplo, ali na Praça da Liberdade, aquele trenzinho faturado. Agora tem 3 trenzinhos agora. Pois e as filas gigantescas, assim, eu tô devendo até hoje, eu não consegui esperar. Minha filha fica doida com aquilo. Pois é, os meus também. A cara do trenzinho da alegria e tudo mais. E você vê como que é uma iniciativa que é relativamente fácil, né, Bárbara?
de fazer que traz um benefício para a população, para todo mundo. Então você pensa assim, o pipoqueiro, quanto que ele não arrecada no Natal, tanto que isso não sobe. Sim. O algodão doce, aqueles brinquedinhos. A gente trouxe a Vila da Mineiridade no Natal. Então, assim, tem todo Você fechou ali naquela ruazinha da Fiat ali, e aí tinha a parte de gastronomia. E isso movimenta dinheiro, Você estava em casa, era para você estar em casa, você não está em casa, você está gastando dinheiro na rua. Então é a economia mesmo que ela está rodando, ela está se movimentando com isso. E a gente entende que isso pode ser replicável. Então, assim, obviamente, Belo Horizonte, ela exige uma demanda, inclusive financeira maior, a Praça da Liberdade atrai um público maior, mas cada município, a partir do momento que ele consegue enxergar que aquilo movimenta, que aquilo traz gente. Vamos pegar um exemplo que todo mundo conhece, que é o Natal de Gramado. Sim. Agora o Natal em Gramado começa em outubro e termina em janeiro. Para levar mais gente para a cidade. Assim, a gente sabe da importância, a gente já viu da importância que esses eventos têm para a movimentação econômica e financeira. E a posição que você está hoje, te coloca numa posição muito privilegiada, eu acho, de ter o conhecimento do que acontece ali. Como que funcionam os trâmites e tudo mais. E muitas vezes eu vejo que tem... em Minas Gerais são quantos municípios? 853. 853 municípios só em Minas Gerais, que é o maior estado em questão de municípios do Brasil. Né? Te coloca numa posição única ali de ter esse conhecimento desses trâmites, de como é que faz, como é que acontece. Eu vejo muitas vezes aquele município pequeno que está lá no interior e tudo mais, o cara muitas vezes não traz um evento, alguma coisa para a cidade, não porque ele não quer, mas porque ele não sabe, ele tem uma barreira ali de conhecimento que ele vai, não vou mexer com isso não. E, não é? E às vezes até orçamentária também, isso impacta no município. Eu escuto muita gente falando assim, nossa, mas o Estado tem que colocar, o governo, né? Aí a gente pensa no próprio município, ele tem que colocar dinheiro para poder acontecer. A gente vê polêmicas grandes, por exemplo, o show da Madonna, o show da Lady Gaga no Rio de Janeiro, que são investimentos altíssimos. Ali eu acho altíssimo, assim, né? A gente está falando de 40 milhões de reais num show no Rio de Janeiro, mas que na hora que você vai fazer algumas métricas depois do que isso tem de impacto, faz muito sentido. Faz muito sentido. Não sei se os 40 milhões que eles aplicam ali, aquele ali especificamente, não vou entrar nesse mérito. Mas um investimento, por exemplo, que a gente faz no Carnaval, que movimenta uma economia de 6 bilhões de reais, eu tenho a mais plena e convicção de que faz muito sentido a gente fazer esse tipo de aporte. Mas ainda assim a gente tem mecanismos. E muito desse aporte, por exemplo, que o governo do estado computa para o Carnaval do estado de Minas Gerais, ele é feito via lei de incentivo. E o que é isso? É uma renúncia fiscal que existe, está ali. Esse ano, por exemplo, foram 180 milhões de reais de renúncia fiscal só para a cultura, 90 milhões de reais só para o esporte, só no ICMS. Quando a gente passa isso para nível federal, a gente tem mais de 8 bilhões disponíveis para projetos culturais no Brasil, através de IR. E todas as empresas que têm que pagar o IR ou que têm que pagar o ICMS, elas podem, ao invés de pagar o imposto, elas aportam num projeto cultural, ou um projeto de esporte, ou um projeto que usa o fundo do idoso, ou um projeto que usa o fundo da criança e do adolescente. Então, existe um dinheiro disponível. Está sendo subutilizado. Eu não digo subutilizado, porque eu também não posso fazer juízo de valor do né, de todas as manifestações que existem, mas que poderiam ser muito bem utilizados por governos municipais, pelo poder público como um todo, como um aliado das políticas públicas que ele traz para o município. Então, vamos pensar numa cidade que ela quer atrair turistas, uma cidade como Ouro Preto, Mariana, Tiradentes soube fazer muito bem isso, porque tem um calendário de eventos muito grande. Então, estive lá no feriado agora, eu fiquei impressionado. Eu falei, tinha mais de 10 anos que eu não ia em Tiradentes, eu falei, que legal. E isso começa como? Com a virada de chave de Tiradentes mesmo, foi o Festival Gastronômico em Tiradentes. É um projeto de um privado, ou seja, não tem o recurso do município envolvido diretamente ali, e que movimenta a cidade de uma maneira extraordinária, assim, né? Um festival gastronômico de Tiradentes.
E aí, exemplo do que fez Tiradentes com o Festival Gastronômico, depois tem o Tudo é Jazz, tem o vinho e não sei o quê, tem o Beer Fest, tem o Bro lá da bicicleta fez um evento lá, eu pedalo bastante com ele, foi super legal. Eventos esportivos movimentam muita gente, a gente vê as Copas do Mundo de mountain bike e a gente tem recursos para isso e que as empresas têm interesse de patrocinar esse tipo de evento. Por quê? Porque era um dinheiro que ela já ia gastar, você concorda comigo? Ou ela paga o ICMS numa DAI para o Estado, ou ela paga o imposto de renda numa DARF para o governo federal, ou ela homologa e passa esse recurso para um projeto incentivado, que ela vai ter uma exposição de marca interessante, ela está apoiando uma causa que ela acredita. Então, existe esse recurso disponível e eu tenho aí a vontade de que mais municípios, mais gestores públicos consigam ter esse conhecimento para aplicarem esses recursos dentro dos seus municípios, entendendo que isso pode facilitar muito, não tem um dispêndio direto do município. Então, você consegue fazer uma festa de carnaval, você consegue fazer uma festa de ano novo, você consegue fazer uma celebração da Paixão de Cristo na Semana Santa, com projetos incentivados. Você consegue fazer revitalização de quadras em alguns níveis, em projetos esportivos. Você consegue fazer um projeto social com a criançada esportiva, de iniciação esportiva, por exemplo, através de uma lei de incentivo ao esporte. O recurso está disponível. Só de renúncia fiscal do Estado são 90 milhões e a gente tem um estudo de que as empresas elas não usam nem 20% do que poderiam utilizar em projetos incentivados. Então, eu entendo que temos um desafio aí de mais empresas saberem como utilizar esses incentivos. É uma situação que ela é ganha-ganha, né? Ganha-ganha. A empresa ganha, o governo ganha, o município ganha, o público principalmente que ganha. O objetivo final é esse, né? Todo mundo tá ali e a economia gira. A economia cresce girando, né? Então... Exatamente. Que vira 2, que vira 4 e assim vai. E assim, projeto para o idoso. Tem um dinheiro disponível que ele não é gasto até no final do ano, que poderia ser gasto com projetos ao idoso. Será que o município não consegue fazer um projeto voltado para a população idosa e levar qualidade de vida para esse pessoal através de um fundo que já existe, um dinheiro que já está disponível? Bárbara, eu acho que as possibilidades aí são infinitas. Infinitas. A gente pode... você pega Tiradentes... Muitas vezes Tiradentes, a gente deu um exemplo aqui agora. A cidade de Tiradentes tem um tino ali para fazer certo tipo de evento, é o estilo da cidade. Outras cidades, elas têm a cultura ali voltada para outra coisa. Por exemplo, em Minas Gerais, que a gente está aqui perto, é a cidade do queijo, é a cidade... Da batata, do milho. Você vai em Patos de Minas, tem a festa do milho. Você vai em Uberaba, tem a Boi Zebu lá, né? Cada cidade tem aquele tino especial de fazer alguma coisa. O Tiradentes foi o festival gastronômico e muito está voltado para o cinema agora, né? Tem muita coisa ali. Então eu acho que cabe muito ao gestor que está lá na cidade, o gestor público e tudo mais, ele também identificar ali, qual que é a minha cultura, a minha vocação, essa é a palavra que eu estava querendo buscar, o que eu tenho vocação de fazer aqui, ele vai achar. Eu, por exemplo, eu fico com a minha filha aqui, eu tenho uma filhinha de 7 anos, eu entro, e até uma deficiência que eu tenho visto em BH, eu quero levar ela num evento num final de semana. Eu não tenho um lugar só que eu acho, cadê a informação, onde que tá e tudo, mas vem a parte. Mas se eu tivesse, por exemplo, esse final de semana eu vou levar ela em Mariana, que tá tendo um festival de pipa lá, alguma coisa. É muito legal. E tem, tá? Sabe que Mariana tem o maior festival de palhaços do mundo? Olha. Em Mariana. Olha que legal. É uma coisa divertidíssima, interessantíssima e pouquíssimo divulgada. E que pode ser feita com recursos de lei de incentivo à cultura, tanto federal como estadual. E a gente realmente precisa de saber mais disso e divulgar melhor isso, mas aí também os desafios são muitos, a gente consome tanto conteúdo, né? Vamos entrar aí no que você está pensando, que a gente vai desenvolver ali no estúdio, que, gente, olha para você ver,
a criação audiovisual, o conteúdo educacional, seja ele um podcast, seja ele um curso. A gente tem que fazer mais. Quem não está no digital hoje morre. Né? E você, além de ter um propósito de criar esse curso, passar esse conhecimento e tudo mais, você vê o tanto de gente lá na ponta que você vai estar afetando. O impacto é muito bonito. O impacto é muito grande, é muito legal. Então conta um pouquinho do seu produto, o que você está querendo, Estou querendo desenvolver, a gente está aí nessa construção, né, Lúcio? Pensando mesmo no impacto e, obviamente, pensando que também estou no governo agora, né? Mas as coisas, elas mudam. Eu gostaria, a gente está desenvolvendo, existem muitos cursos aí na internet de como fazer um projeto de lei de incentivo. Eu acho que eu podia ensinar melhor um pouquinho disso também, de os próprios produtores culturais. Mas, para além disso, tem outras duas vertentes que eu acho que são interessantes, que a gente está desenvolvendo juntos, né, lá no estúdio, que eu gostaria de passar isso para frente. Uma delas é focada no gestor público, como que as leis de incentivo, como que os fundos existentes podem ser aliados das políticas públicas municipais, ensinando a esse gestor público. Então o cara da ponta. É o prefeito, é o secretário de Cultura municipal, é o secretário de Esporte do município, é o secretário de Defesa Social do município. Como que ele pode usar esses recursos que estão disponíveis no Brasil, com projetos culturais, projetos esportivos, projetos de assistência social, assistência à saúde, tem alguns também oncológicos que existem com isso. Como que a gente pode usar desses recursos, trabalhar isso em prol do desenvolvimento do município? Entendi. Então, vai ser bem focado no gestor público, nos secretários e nos prefeitos. Então, esse é um curso que eu quero disponibilizar. Eu queria fazer uma construção ao contrário. Beleza, esse é o público que a gente vai atender, certo? Na minha cabeça, quando eu penso em governo, eu não sei se é uma crença falsa ou se ela é verdadeira, e você vai me responder. Quando eu penso em governo, em um projeto e tudo mais, eu vejo um bicho de 7 cabeças. Eu vejo um imbróglio judicial de contrato, disso, de aprovação e tudo aquilo que eu penso na minha cabeça. Eu desisto antes de começar, né? E esse material que você tá querendo desenvolver para esse cara para desburocratizar, combater essa crença falsa. Isso é uma crença falsa? É uma crença falsa. Obviamente que tem uns ritos, mas que quem conhece... Tem que ter, né? Obviamente tem que ter. Mas é fácil de operar, não é um bicho de 7 cabeças, é importante, é interessante, vale a pena, e vale a pena para as empresas também. Então aí é um outro público também. As empresas, elas têm que entender que elas podem utilizar melhor esse recurso. Ninguém gosta de pagar imposto, gente. Quem gosta de pagar imposto? Ninguém gosta de pagar imposto. Não conheço uma pessoa que gosta de pagar imposto. Não é questão nem de pagar. Eu, por exemplo, eu quero pagar o máximo de imposto que eu puder. Se eu estiver pagando muito imposto, eu estou faturando muito. Você está faturando muito, mas você também gostaria de ver o retorno do imposto. Se eu puder pegar um pouquinho desse imposto aqui, não, deixa eu direcionar para algo que está dentro da minha vocação, algo que eu gosto, algo que eu tenho um contato. Por exemplo, eu sou ciclista. Se eu tivesse a minha empresa aqui, eu pudesse pegar um pouquinho do imposto que eu pago e fomentar um esporte, algo que eu gosto. Sim, né? Um claro, evento de ciclismo. Que faça sentido, a gente conversa teve aqui com a sua marca. O Gustavo e o Alan Jones aqui, que fizeram um grande evento de a Movimente. Você deve estar envolvido com eles e tudo mais. Pô, imagina, eu tô com a minha filha fazendo a educação dela. Eu queria fomentar um pouco um evento desse. E é possível de ser feito, não é complicado. Não, é menos complicado do que se imagina. Então, também quero passar para o empresariado esse tipo de situação. Aqui, falando de governo de Minas, de lei estadual, por exemplo, antes realmente o processo era mais burocrático, tinha umas contrapartidas grandes que as empresas tinham que passar. A gente idealizou o Decentra da Cultura
E hoje a gente tem o problema ao contrário bom, que o teto da renúncia fiscal ele é atingido já agora, desse mês não passa, desse mês de junho. Eu tenho para mim que não dura aí mais 10 dias. E antes sobrava dinheiro, porque era realmente burocrático fazer aporte na lei estadual. A gente está falando do Estado. A gente está falando do Estado. Hoje está desburocratizado. E você tem um parâmetro de outros estados que não estão atingindo o teto por falta dessa organização? Por falta dessa organização. Existe sim. Então esse cara que vai vir aprender com a gente. Vai vir aprender com o de Centro da Cultura daqui. A gente no COSTUD conversa já bastante sobre isso, né? Tem as reuniões dos conselhos das secretarias, né, de cultura e turismo. E no esporte acho que isso está mais sedimentado, mas foi um avanço muito grande na legislação que a gente conseguiu fazer aqui do governo de Minas, o de Centro da Cultura, para facilitar para as empresas, para que elas pudessem fazer essa escolha de apoiar, patrocinar projetos incentivados com a Lei de Incentivo Estadual. E esse governo de Minas agora, ele foi revolucionário em muitas frentes, né? Em muitas frentes. É o que eu falei no começo. A gente tem aí o desafio de fazer mais com menos. Então, a gente tem que inovar, a gente tem que ser criativo e a gente tem que entender como que é melhor fazer, como que a gente otimiza recurso, pensar fora da caixa. Eu sou da iniciativa privada, o corpo é muito técnico, porque a gente realmente tem que pensar diferente. Se a gente quer ser um governo diferente, fazer entregas diferentes, a gente tem que pensar diferente e no que é possível, desamarrando, né? Soltando as amarras das burocracias internas. Então, outras pessoas já de outros estados, de forma informal, já entram em contato? Como é que você faz? O que acontece? Muito. Em todas, a gente recebe, o governo do estado recebe comitivas em absolutamente todas as suas secretarias para aprender algumas coisas que a gente tem que estar fazendo aqui. Desde a ouvidoria do Estado de Minas Gerais revolucionou o sistema de ouvidoria, é um case de sucesso, ganhou prêmios e reconhecimentos do que fez aqui. Então, muitas delegações, muitos ouvidores e equipe técnica de outros estados vem para cá para conhecer. A Invest Minas recebe muita gente aqui também. É um trabalho que a gente saiu aí de 30 bilhões em atração de investimento na outra gestão, na gestão passada, para 470 bilhões agora. Então, muita gente vem aprender aqui. Já recebi eu, pessoalmente, alguns convites para estruturar a parte de atração de investimentos para negócio em turismo, que era uma área que eu trabalhei dentro da Invest Minas. Então, outros estados já me procuraram para fazer isso. Eu ainda não fiz por falta de tempo, mas acho que a gente tem muito para contribuir. Ô Bárbara, a gente vai avançar com isso, vai criar esse produto, vai ser um sucesso, tá? Você vai voltar aqui no podcast para a gente contar, para lançar, para mostrar para o mundo, para todo mundo que lançou. E eu estou muito feliz de você ter vindo aqui, contar um pouquinho do que a gente está fazendo, né? Nessa feira, que é uma feira de inovação. A gente fala muito de inovação e a gente atrela a inovação à tecnologia, e não é necessariamente isso. Tecnologia, né? Pode ser um grande aliado, mas não necessariamente. Tem muitas formas da gente inovar. E eu também estou muito feliz com essa parceria, Lúcio. Eu acho que vai dar certo. Eu sei que meu tempo é meio complicadinho, eu vou fazendo as coisas devagar, mas eu tenho certeza que na hora que a gente lançar esse produto, além de ser um bom produto para a gente divulgar, eu acho que vai levar e impactar positivamente a vida de muita gente. Show de bola. Como é que o pessoal te acha nas redes sociais? Meu Instagram é o @barbara.botega, do jeito que fala, BOTEGA. Então eu falei errado, então, né, gente? Botega, então é Botega. Não, é Botega, tá tudo certo. Então tá jóia. Então fiquem ligados aí, pessoal. Em breve o material da Bárbara vai estar disponível para todo mundo. Você que é aí o gestor público, onde quer que você esteja no Brasil inteiro, a gente vai ter um prazer de trazer isso para vocês, para a gente afetar quem está lá na ponta. Ou o empresário também. Vai ter um curso específico para o empresariado, para eles saberem como aplicar isso dentro da empresa, para ele não pagar o imposto e apoiar os projetos culturais, esportivos e tudo mais, como você fala. Muito bem. Então fiquem ligados, pessoal. Obrigado, Bárbara, você ter vindo aqui. Pessoal, curtem, compartilhem. Se tiver alguém aí que você acha que esse conteúdo aqui vai ser muito útil,
manda para essa pessoa, para sua tia, para sua avó, para seu primo, quem que for. E a gente está aqui para isso, para levar as notícias boas, aí, os conteúdos bons para todo mundo do Brasil afora. Mais uma vez, obrigado e até a próxima. Até mais. Tchau. Tchau.